Fala pessoal, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre DMT, dor muscular de início tardio. Aquela dor que você sente geralmente depois de um treinamento de força, um treinamento resistido, principalmente quando você está no começo do treinamento, né? Você ou é sedentário ou é inativo e começa a realizar treinamento de força resistido e começa a ter dor, não só na hora, né, do exercício, mas principalmente 48 horas a 72 horas depois, né? Então a gente vai falar um pouquinho do porquê isso acontece. E estou trazendo hoje um artigo bem tradicional lá de 2007, pô, de um grupo bem legal, dos autores bem legal do Foschini e do Jonato Prestes, além do Mário Augusto Charro. O Jonato Prestes, para quem é conhecido da área da educação física, é um cara, pô, sensacional. Ele é um cara, né, bem influente, né, falando sobre exercício físico na internet, porém é um grande professor também. Grande professor, um grande publicador, né, de artigos científicos. Então fica aí já minha admiração por ele. Quem não o conhece, e é interessado pela área de exercício físico, pode seguir ele que é sucesso, né? E lá em 2007, gente, eles trouxeram justamente essa relação do exercício físico com o dano muscular e essa DMT, dor muscular de início tardio. E por que isso acontece nesse período, né, de 48 horas a 72 horas depois? Veja que a gente tem um fluxograma aqui bem legal, né, para justamente explicar esse mecanismo de tipo de exercício que, dependendo da sobrecarga que ela é colocada nesse tipo de exercício, e essa sobrecarga depende aqui, ó, do volume, né, quantidade de séries, de repetições e da intensidade. Seja de forma geral um treinamento de força, treinamento resistido, é voltado justamente da carga máxima, né? Um percentual de RM ou um percentual de uma carga aí máxima voltado a uma carga submáxima. Se a gente está falando de uma pessoa que é sedentária e inativa e começa a treinar, geralmente qualquer tipo de carga um pouco maior do repouso ali se torna uma carga submáxima. Então, acaba acontecendo um dano muscular, lá no tecido muscular, acaba acontecendo um dano. No vídeo passado eu falei justamente desse dano que pode ocorrer uma necrose e tem que ocorrer esse remodelamento, né, da fibra muscular. Então ocorre esse dano justamente na fibra muscular, e esse dano na fibra muscular pode ser tanto no disco Z ou linha Z, no tecido muscular, pode ser no sarcolema, pode ser nos túbulos T, que são responsáveis pelo envio dos potenciais de ação, e podem ser justamente nas miofibras. Miofibras são justamente compostas pelos miofilamentos, vários tipos de proteínas, principalmente lá a quitina e miosina, que realizam a contração muscular. Então, esse dano, essa ruptura, pode acontecer nesses 4 pontos. No vídeo passado, eu falei de remodelamento lá da fibra muscular, seria um caso maior, mais sério, de lesão, né? Uma lesão maior, de magnitude maior. Então, ocorrendo essa ruptura dessa fibra muscular. Nesse caso aqui, são danos em pontos específicos, certo? Sarcolema é justamente que envolve toda a fibra muscular. Disco Z que envolve a parte central aí em relação à actina e miosina para realizar a contração muscular. As miofibras, justamente os filamentos aí proteicos, e os túbulos T responsáveis pelos envios do potencial de ação. Então nós temos dois potenciais e mecanismos, ou um ou outro acontecendo, ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. Temos uma perspectiva aí que a gente falou até, que eu falei até no vídeo passado, né? Da junção de tipos leucócitos, neutrófilos e macrófagos, para justamente o sistema imune combater, né, essa ruptura, porque pode estar acontecendo uma determinada invasão, né, de resíduos. Então eles vão lá combater esses resíduos, né? Acaba acontecendo pequeno quadro de inflamação, certo? E aí liberam citocinas. Essas citocinas, prostaglandinas, estaminas, né? Pode ocorrer um influxo aí de potássio. Potássio tá, tá mais presente no ambiente extracelular e ocorre um influxo para, na verdade, ocorre um efluxo, desculpa, um efluxo para
esse ambiente extracelular, né, das fibras musculares, e acaba acontecendo o papel de estímulo em receptores de dor. Então ocorre esse processo inflamatório de receptores de dor, o que pode ocorrer na dor muscular de início tardio. Esse processo aqui é um processo mais agudo, que pode acontecer tanto no momento ali do exercício, tanto até 24 horas. O processo, né, que a gente está acostumado a falar de dor muscular de início tardio de 48 horas a 72 horas, é justamente voltado por essa parte aqui, gente, certo? Onde pode acontecer um influxo de cálcio. Cálcio vem lá do que está no retículo sarcoplasmático, né, armazenado. Pode ocorrer um influxo maior devido a esses danos musculares nessas partes. E este influxo de cálcio, que pode vir tanto do retículo sarcoplasmático armazenado, tanto do ambiente extracelular por conta da ruptura, vão entrar na matriz mitocondrial. Podendo ocorrer aí uma diferenciação na permeabilidade da matriz mitocondrial, o que pode acarretar justamente na necrose celular. Essa necrose celular ter uma ação aqui do sistema imune contra essa necrose, inflamar mais ainda, né, a fibra muscular, e aí ocorrer justamente a ativação, mais uma vez, de receptores de dor, ocorrendo a dor muscular de início tardio. Esse processo aqui ocorre de forma devagar. Por ocorrer de forma devagar, acontece aí entre 48 e 72 horas depois, né? O que também pode acontecer nessas rupturas desse dano muscular é o extravasamento celular de determinadas enzimas, como CK, creatina quinase, e LDH, lactato desidrogenase, que justamente servem como marcadores aí, né, de lesão muscular, marcadores de fadiga, né, muscular periférica. Então, todo esse mecanismo aqui acontece justamente de modo, a gente não fala que é de modo crônico, né, mas de modo agudo, só que de modo mais devagar do que o agudo ali na hora do exercício. E aqui, só para falar um pouco para vocês, como o corpo também reage a essa dor muscular de início tardio. Geralmente depende aí de fatores intrínsecos do sistema imune, como o corpo vai combater, e depende de fatores nutricionais, condições ambientais, e atua estimulando beta-endorfina justamente para ter esse processo analgésico aí, dessa dor muscular de início tardio. Então, esses fatores intrínsecos do corpo, condições ambientais, perspectivas nutricionais, a liberação de beta-endorfinas, aí vai variar de pessoa, de indivíduo para indivíduo, quanto ele vai conseguir ter essa analgesia perante essa dor muscular de início tardio, como também depende lá do principal, a intensidade e o volume dessa sobrecarga no músculo. Então, aqui é um caminho de entendimento de como esse processo acontece, certo? A partir desse entendimento, se tem os protocolos aí de intervenção de exercício, para que se tenha aí um conhecimento que se é bom ou não é bom ter essa dor de 48 horas, 72 horas depois, e é um sinal aí que ou o exercício está funcionando ou não está tão em dessa intensidade para determinado indivíduo, e aí a gente faz toda essa prescrição baseada nesse tipo de mecanismo, principalmente treinamento resistido. No treinamento de força, já se é preconizado aí que se tem essa dor muscular de início tardio de toda forma. Então, é só não transformar, né, numa fadiga tão grande que se vira uma ruptura na fibra muscular. Tranquilo, gente? Um abraço.